Beleza, vamos então falar de 1973. 1973 é um ano que tinha tudo para não ter nada de especial, porque, fora as coisas que estavam acontecendo no Brasil, o agravamento da violência, do cerceamento da liberdade, o presidente era o Garrastazu Médici, era um nome que, diga-se de passagem, eu, garoto, tinha um medo desse nome. Eu falo, ninguém chamado Garrastazu Médici pode ser gente boa. Sei lá, eu estava certo, né? Então, assim, a gente tinha o Gasta Azul, que foi um dos mais viris e violentos com relação a toda aquela geração de políticos que se interessavam pela liberdade, lutavam pela liberdade, e artistas. Vários foram presos, foram torturados, foram mortos, enfim. Perdemos aí o contato, ou perdemos mesmo, de fato, um naco importante de geração de bons brasileiros, excepcionais brasileiros, cujo o grande crime foi pensar diferente e gostar da liberdade. Isso não é crime, né? Bom, então, assim, 1973 foi um ano que aparentemente seria normal, não fosse a repressão, não fosse a escalada da violência, não fosse o milagre brasileiro, que era fake. Aquilo não aconteceu, foram coincidências internacionais e tal, cuja propaganda do governo, do militarista, tirou proveito, né? Já tinha tirado proveito do campeonato de 70, uau! Pelé, Gerson, Rivelino, Tostão, aquela maravilha, Jairzinho, aquela maravilha que realmente foi uma hora, já tinham tirado proveito populista daquilo e continuavam tirando. Havia uma campanha chamada Brasil, ame-o ou deixe-o, como se para você não pudesse amar o Brasil de longe, ou amar o Brasil de dentro, ou amar o verdadeiro Brasil fosse, ou querer o verdadeiro Brasil manifesto nas ruas, fosse um crime, né? Então havia uma propaganda grande desses anos de ditadura, que depois chamar-se-iam de anos de chumbo. A gente tinha essa conturbação toda política, mas de certa forma o golpe militar estava acomodado. A sociedade tinha um pouco se acostumado a ser reprimida. Infelizmente o Brasil é esse, não tem um Zé Mané aí que fala que o brasileiro se joga no esgoto e tal, não sei o que. Pois é. Então o Brasil vinha no esgoto desde 64, já tinha criado alguns anticorpos, ou já havia adoecido das doenças relativas ao contato com o esgoto, e se acostumou a elas, ou morreu delas, ou ficou pior, sua saúde física, mental e emocional ficou pior com isso, mas isso é outro papo. Então a gente tinha em 1973 um ano que especificamente não vinha com nenhuma notícia renovadora, não fosse a coincidência louca, principalmente na música, e não é só no do Brasil, se vocês observarem no exterior, vão achar a mesma coisa. Começaram a aparecer discos absolutamente fundamentais, para começar, primeiros discos de grandes artistas, que muitos deles estão aí até hoje, fundamentais, que a gente não sabe exatamente por quê, e de certa forma, conforme eu falei anteriormente, se você vier de 68 para cá e entender o que o tropicalismo fez pela linguagem, pelas possibilidades de linguagem estética, na música, principalmente, você entende por que 73 foi, de certa forma, os meninos que eram bastante jovens em 68 estavam aptos a produzir, entregar sua produção artística, musical, e só que vinham influenciados absurdamente pela pós-era dos festivais, pela pós-era da bossa nova, pela pós-era do rádio e pela atual ruminação de linguagem herdada do tropicalismo. Então, a gente teve primeiros discos, para começar, de Secos e Molhados, que é um dos discos mais bonitos. Curiosamente, o centro e a célula criativa dos Secos e Molhados era um português mesmo, que era filho do João Apolinário, e o João Ricardo, né? Era filho de João, que era um poeta português, que veio exilado por causa de Salazar. Quer dizer, a gente teve uma notícia de luz a partir de uma notícia de sombra, um pouco parecido com o exílio do Caetano, muito mal comparando, né? Então o cara veio para cá e tinha na cabeça essa coisa de fazer esse tipo de som que mistura música latina, toada, rock and roll, enfim, o português veio aqui fazer, ensinar de certa forma, ajudar, contribuir a linguagem da MPB.
né, o que a gente chama de MPB. Então teve esse disco excepcional, maravilhoso, cujo o maior sucesso foi o Vira, né, que já contextualizava, de certa forma, o homossexualismo, o movimento gay, muito antes dele existir. Né? Ele entregava o Ney Matogrosso com uma voz em falsete, rebolando, fantasiado, pintado, que era uma coisa completamente transgressora, ainda que o disco falasse levemente sobre liberdade, sobre cerceamento de liberdade, não era a tônica do disco, não era pretensamente a tônica do disco, a existência, a manifestação através daquele disco e o sucesso que ele teve no Brasil inteiro, com as crianças, com tudo, foi uma coisa excepcional. O Secos Molhados foi fazer show no Maracanãzinho. Então, assim, você vê o tamanho, né? Então, influenciou a sociedade como um todo. O Vira era cantado por todas as crianças, eles adoravam. E também Rosa de Hiroshima, que era um poema sobre a bomba nuclear, um poema de Vinícius Moraes, que foi musicado por Gerson Conrad, que era o terceiro, vamos dizer assim, dos Secos e Molhados, né? A gente estava ali com o líder mentor João Ricardo, o líder porta-voz Ney Matogrosso e o Gelson Conrad como também um grande violonista, um grande compositor. Então a gente teve também o disco do João Bosco, olha só que luxo, né? O João Bosco com aquela mão direita maravilhosa, vindo de Minas, encontrando com Aldir Blanc, inventando uma linguagem, aquela crônica, social de Botequim, né? Aquelas observações ácidas e contundentes e líricas, extremamente líricas, apoiadas numa melodia criativa, o grande melodista que é o João Bosco, aquele violão que era uma verdadeira orquestra sinfônica de duas mãos, maravilhosa, um disco sensacional, básico. A gente teve o Manera Frufru do Fagner, que também é um disco muito bom, é o primeiro disco que já tinha lançado alguns compactos, aquele da Confusão, que ele se apropriou dos versos da Cecília Meirelles e fez canteiros, e segundo Consta Lenta, a gente não sabe direito a verdade, parece que havia um encarte no disco, onde havia citação, mas esse encarte, como era muito comum na indústria, foi sacrificado por questões de custo, então o disco saiu sem encarte, enfim. E acabou a confusão toda, infelizmente, com a Cecília Meirelles, e a prova que Fagner era um grande melodista de poemas é que depois ele fez o Eu Canto, que é também Cecília Meirelles, e fez Epigrama número 9, musicou também a Flor Bela Espanca, que é uma poetisa portuguesa, enfim, o cara tem todos os talheres para fazer, tinha uma maneira exótica de cantar, que recendia muito a Península Ibérica, a influência árabe, aquela maneira, ele construía a emissão dele, incerta, um pouco misturando realmente todo o lamento sertanejo com o lamento da Península Ibérica, dentro daquela música também com caldeirão misturado, violão muito bem centrado pelo próprio Fagner, com Naná Vasconcelos na percussão, fazendo desenhos, camas, enfim. O disco é maravilhoso. A gente ainda teve o Luiz Gonzaga Júnior, que chamava Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzaguinha, né? Filho de Luiz Gonzaga, com um disco excepcional, maravilhoso também, que também juntava um pouco bastante urbano carioca e romântico também. E a gente tinha os chamados Malditos, o mais popular dos Malditos, Luiz Melodia lançou Pérola Negra, que é um disco, caraca, que coisa bonita que é a música brasileira, que ela vem de personalidades, né? A cada um, os negros da música brasileira não são parecidos. O Milton não tem a ver com Luiz Melodia, que não tem a ver com Simonal, que não tem a ver com... E todos têm a ver com tudo ao mesmo tempo agora. Enfim, caramba, é muito talento. Então, o Luiz Melodia tinha aquela influência que tinha tido um grupo de jovem guarda, né? Infelizmente ele não está mais entre nós, mas até os últimos trabalhos tem sempre influência da jovem guarda. É uma coisa meio híbrida, sempre entre o samba do morro, a canção do asfalto, a influência do jazz e do rock também. Aquelas letras lisérgicas, doidas e lindas ao mesmo tempo, Luiz. O Pérola Negra, porra, a música Pérola Negra é genial, o disco também. Teve Sérgio Sampaio com Bloco na Rua, né? Quero é botar, que foi sucesso de festival, mas que também revelou um cara, um poeta atormentado, um poeta, enfim, ele, de certa forma acabou sendo vitimizado pela própria loucura, né? Ele não segurou a onda, morreu meio que
meio que no abandono, precisando de bastante auxílio material. Infelizmente, era um grande cara, maravilhoso. Eu adoro o Sérgio Sampaio. E o Walter Franco, que era um cabeça, olha a cabeça, irmão, que também fazia discos maravilhosos, com aquele jeito mântrico de compor, me deixe mudo, uma coisa emendando na outra, não tinha fim. Era um alternativo com uma linguagem comercial, que quando as músicas dele pegavam no breu, todo mundo amava, gostava, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Enfim, o cara é maior gênio também. Então, em 73, ele vinha com essas notícias de discos novos, de artistas novos, e Chico fez um disco alvejado fortemente pela censura, que é o Calabarologia da Tradição, que se chamou Chico Canta. O Milton fez o Milagre dos Peixes, que teve que, enfim, ser picotado em termos de letra pela censura federal. Os Novos Baianos fizeram o Novos Baianos Futebol Clube, que era um disco tão bom quanto o Acabou Chorar. Talvez o Acabou Chorar ganhe essa queda de braço por conta do ineditismo que ele trouxe, aquela coisa misturada das 6 cordas de Hendrix com as 6 cordas do violão nylon, o Hendrix do lado, o Pepeu Gomes do lado do Hendrix e o Moraes Moreira do lado das 6 cordas junto com o João Gilberto, e aquela miscigenação toda de linguagens musicais, deu no que deu, e o Novos Baianos, de certa forma, entre aspas, repetia, porque não tinha nada de repetição, mas era da mesma forma com novas canções, e com ódio ao futebol, que, na verdade, lá no sítio do vovô, lá no Recreio dos Bandeirantes, era onde rolavam as peladas e tal, e aí é muito legal. E os Novos Baianos com aquela coisa de comunidade herdada do hipismo, herdada lá de 68, vivendo todo mundo junto, todo mundo na mesma comunidade, ensaiando como quem está no emprego, né, montava lá de manhã o setup e ficava tocando o dia inteiro e jogando bola e fazendo churrasco, acho. Bom, enfim, um disco maravilhoso. E a gente teve o Caetano Araçazu, que veio a ser o primeiro disco da volta do Caetano, o primeiro disco de Caetano de sua volta do exílio.